Eu só tenho canetão. O canetão não serve para o quadro daqui, né? Da outra sala, sim, né? Mas a gente vai se virando, né? Com os pedacinhos de giz branco que estão aqui. E tem uns azuis, uns verdes, que dá para a gente utilizar também. Eu espero que fique bem visível, né? Para a nossa colega Carol, que está nos acompanhando assincronamente com os vídeos que a gente posta, né? Vale a pena repetir novamente o motivo dos vídeos não é para ganhar like, né? Até porque ninguém vai mesmo se prender a um vídeo de 2 horas numa aula, né? Simplesmente para dar um like ali, né? O motivo é levar esse conhecimento para nossa colega que precisa e não pode estar conosco nesse momento. Aliás, Carol, saudades, abraço para você. Espero que você esteja conseguindo aproveitar bem os nossos conteúdos. Boa noite mais uma vez a todos vocês. Gratidão pela presença. Estou muito feliz de ter vocês aqui comigo. Né? Lembrando o meu orientador de mestrado, o professor Roberto Vitório, pessoa que eu admiro muito, tenho saudades. Dentro de uma turma de 40 alunos, se a gente conseguir salvar um, e ele utilizou essa palavra, né, salvar, a nossa missão como professor está cumprida, né? E aí eu lembro de uma afirmação da professora Lucilena Galvão, filósofa brasileira, que eu gosto muito e que eu sempre digo que quando eu crescer eu quero ser igual a ela. Ela diz o seguinte: se numa turma, né, de 30 alunos, um único for aprovado, esse único aluno mostra para todos os demais que a aprovação era possível. Então não foi o professor que fracassou, foram os alunos que fracassaram. Se um único for aprovado, né, não foi o fracasso do professor, porque esse um que conseguiu a aprovação mostra para todos os outros que a aprovação é possível. Que a gente tenha essa mesma noção para a gente olhar para os nossos pontífices, né? Infelizmente, hoje em dia, muita gente olha e constitui seus heróis, seus pontífices, né? Sei lá, os atores da Globo, né? Que, em termos de elevação moral, são mais baixos, mais declinados que a gente, né? Mas alguns de nós ainda conseguem ter boas referências de pontífices, né? Aqueles que chegaram lá, né? Aí um Einstein da vida, um Newton da vida, um Platão, um Sócrates, um Pitágoras, né? Um Saussure, um Bakhtin, né? Gente, essas pessoas eram feitas da mesma quantidade de células que nós. Se eles chegaram lá, eles provam para nós que é possível. É possível a gente chegar lá. O que é preciso para chegar lá? Constância. Fazer sem pressa e sem pausa. Podemos errar? Podemos errar. Né? Mas volta, aprende com o erro. E tenham como referencial para não errar mais. Certo? Então, constância, sem pressa, sem pausa, fazer sempre com disciplina. É possível. Se existem pontífices para nós, se existe Saussure, se existe Bakhtin, se existe Labov, se existe Stokes, se existe quem mais? Lá o do gerativismo. Chomsky e tantos outros, para nós também é possível. Né? Basta dedicação, basta disciplina, basta constância, que você vai chegar lá também, porque nós somos feitos das mesmas possibilidades. Nos nossos assuntos aleatórios, esmaguei meu dedo com a porta do carro, né? O que sobrou da artrite, a porta do carro levou. Eu não tive uma fratura no dedo, mas houve um esmagamento bastante grave no dedo e eu não estou sentindo a ponta do dedo. Tá? Provavelmente tenha lesionado o nervo, né? Para eu não estar sentindo, para estar totalmente dormente. Né?
Aconteceu isso no sábado, quando eu tirei os carros para lavar a garagem. Vi que o casinho, o velhinho, estava com o pneu baixo. Fui calibrar o pneu, estacionei. Aí me entreti com o Mozart, que está quase 100, tadinho. Fui auxiliar ele e esqueci a porta do carro, desceu. Pegou o dedo. Na hora eu olhei assim, né? Escoriou, ajeitei a pele assim, né? E fiz assim com a mão. Quando eu olhei no chão, estava cheio de sangue já. No chão, estava escorrendo sangue. Aí eu olhei, já estava muito inchado, já estava muito roxo e muito sangue, saindo muito sangue. Eu fiz assim, fiquei com a mão assim durante alguns segundos. Aí olhei um lado, olhei para o outro. Tinha ido calibrar os pneus, calibrei os 4 pneus do carro. Entrei no carro, peguei o cachorro, entrei no carro, liguei o carro, dirigi por ruas sem movimento, fui para casa, passei por outro carro que é automático, fui parar no hospital. Tomei tramal antes de sair, fui para o hospital. Gente, tudo isso, fui para casa, pegou outro carro. Tranquilamente. Cheguei no hospital lá com o dedo todo estourado, com a mão assim, né? As pessoas, como que você tá nessa tranquilidade com o dedo desse jeito, com a mão desse jeito, né? Cheio de sangue e tal. Vai mudar se eu gritar, se eu xingar, se eu reclamar do atendimento que está demorando? Não, né? Então, a lição, né? Eu não coloquei consciência suficiente para atender o meu cachorro e cuidar de mim. Né? Eu desliguei o meu cuidado e fui cuidar do cachorro. Aconteceu um acidente. Posso fazer alguma coisa que mude isso? Não. A dor eu vou sentir porque houve um esmagamento bastante grave do dedo. Né? Posso mudar isso? Não. Vou sentir dor? Vou sentir dor. Mas eu posso escolher como eu reajo a isso. Eu posso reagir de uma forma totalmente animalesca e eu posso reagir de uma forma humana. Sentir a dor, né, mas manter a tranquilidade. Afinal de contas, eu não sou um corpo, né, que sente essa dor. Eu sou algo um pouco maior e mais inteligente que o próprio corpo. Então, fui para o hospital tranquilamente, passei por todo o atendimento, aí, por incrível que pareça, né, quando a gente entra no fluxo, né, as coisas realmente acabam acontecendo a nosso favor. Eu fui acolhido antes da minha senha ser chamada, o rapaz que me acolheu saiu da sala do acolhimento, foi ao guichê de atendimento, já agilizou o preenchimento da minha ficha, foi ao consultório, chamou o médico veio, olhou, já me levou para o consultório, né? Não precisei de esperar a senha ser chamada, etc. Né? Então, né, não reclamei dos atendimentos, e tinha muita gente reclamando naquele dia, pronto, o atendimento estava cheio, né? E eu não fiz nenhuma reclamação, mantive a tranquilidade, a serenidade, fui atendido e muito bem atendido, né? E na sequência a gente fez exames, viu que não tinha fratura, mas que tinha uma lesão considerável e tal. Não foi possível dar pontos, porque não tinha como, né? Foi esmagado, não foi corte e tal, não tinha aderência na sutura. Né? Bom, essa foi a nossa sessão assuntos aleatórios. Agora a gente vai para o nosso conteúdo. Né? Você assistiu, Rose, a aula passada? Professor, não vou mentir, eu não assisti. A gente passou aqueles sinais, tá? Eu não assisti. Poder, tá? Poder. Aí vai ficar meio estranho aqui, né? Por causa do dedo. Minha cabeça está tão aérea que estou procurando. Eu falei, mas aquela aula não é do poder. Aí eu estou procurando, não achei, estou meio. A aula passada. Poder, aí a gente fez poder executivo, legislativo, judiciário. A gente passou. Vou assistir, não assisti. E a gente ainda passou sinal de letras libras, né? Letras libras. Letras libras, e a gente fez as correlações com os outros sinais que, na minha hipótese, origina esse sinal de letras libras. Mas os 2 sinais que o senhor fez na descrição foi o de os 3 poderes e letras libras? Fizemos esse,
retomamos, na verdade, fizemos esse e esse, fizemos esse e fizemos esse. E aí fizemos esse. Tá? Hoje a gente faz descrição de outros sinais. Quem trouxe sinais para nós? Alguém trouxe? Indígena? Indígena. Uhum. Já mudaram? Povos E o- originários e indígenas. E o que foi feito desse sinal? É tido como pejorativo, né? E alguns lugares ainda usam no sentido para dizer a pessoa ou índio, e esse aqui para dizer a comunidade indígena. Mas aí depende. Nem também não sabia desse final. Aí vai depender um pouco. Boa noite. Oi, professora. Boa noite. Eu posso fechar a secretaria na pele do seu filho. O Lucas tinha fechado. Ele falou que Não, é porque... Tá vendo? Não, ele fechou. Então, ele falou, vou O embora. que será que ele deixou aberto? Pode fechar, professor. Pode. Não, Não sabia. Fechado, tal. Tem. Tá, então tá fechado. Tá, pode fechar, professora. Gratidão, professora. Tá, então, mudou porque esse sinal agora é considerado pejorativo. em algumas comunidades é considerado pejorativo, mas em alguns lugares é pensado isso aqui como para designar a pessoa, ou índio, ou a Índia. Aham. E aí esse aqui é para quando eu quero dizer os povos indígenas, comunidade indígena e povos originários. Que lindo, né? Eu achei lindo porque às vezes é isso aqui, às vezes você paga a flecha. Por quê? Vamos fazer a descrição dele primeiro, depois a gente vê se tem várias referências no conteúdo ou não, no plano do conteúdo. Tá? Aparentemente, para mim, tem duas referências, né? Mas pode ser que vocês não concordem comigo ou eu discorde depois de fazer. Né? Então, vou escrever primeiro o sinal em risografia. Tá? Deixa eu fazer de novo novamente o sinal. Sim? Aqui. Deve ter sentido. De povos indígenas? Ou povos indígenas? É uma coisa não povos indígenas. Os dois, na verdade. Você vai encontrar eles sendo sinônimo na comunidade. Peraí. Eu inverti as mãos aqui, tá, pessoal? Minha dominância não é essa daqui que eu escrevi. O professor tá dando church já, né? Nossa, gente, tá tão frio. Tá. Quer que Eu dou uma boca de frio, tá? Ah, eu acho bom, porque senão daqui a pouco eu tô sentindo dores. O movimento é só esse mesmo, né? Só. Tá vendo? Então aqui a gente tem o sinal escrito, vamos fazer a descrição dele. Olha só. Aqui a gente tem um sinal bimanual
assimétrico, tá? Se eu tenho a qualidade dele de assimetria, significa que as mãos são diferentes, as mãos não estão compartilhando todos os elementos linguísticos. Então eu tenho uma formação fonológica diferente para cada uma das mãos, correto? Eu já sei que a minha descrição ela vai ter duas linhas, né? Eu vou ter que articular na tabela mão esquerda e mão direita, e aí depois eu vou ter que organizar isso em duas linhas, na qual a mão esquerda sempre vai ser superior e a mão direita a linha inferior, tá? Quando a gente está fazendo, sei lá, num artigo, um livro, algum trabalho assim, a gente faz aquela tabelinha, né, bem bonitinha, com as célulazinhas, né? Aqui a gente não vai ter esse esmero, obviamente, né? Mas vamos lá. Ó. Primeiramente, vamos fazer a mão esquerda por completo. Vamos colocar os parâmetros. Configuração de mão primeiro, depois locação, movimento não tem, aí só depois a gente parte para a mão direita, ok? Olha só, começamos sempre pela configuração do polegar, que é fechado na palma, tá? Depois, ó, a gente tem 3 dedos estendidos perpendicularmente à palma. Tenho 3 dedos estendidos, 3 configurações de dedo iguais. Nesse caso aqui, na hora de fazer a descrição, eu posso usar o apóstrofo e omitir esses que estão iguais? Sim. E aí, posso ou não? Pode. E o que é que eu faço com essa configuração aqui no final diferente? Ó, cada. Eu só posso, pessoal, isso aí é uma regra, eu só posso omitir, nesse caso aqui, se esse dedo aqui também estivesse estendido. Tá? Quando eu tenho uma das configurações aqui do polegar para o dedo mindinho diferentes, eu não posso fazer a omissão. Tá? Mesmo que as intermediárias, as configurações de dedo do meio, estejam iguais. Eu não posso fazer, porque eu tenho uma diferente aqui. Tá? Então, olha só, eu vou ter que colocar na descrição a configuração do dedo polegar, a do indicador, a do médio, a do anular e a do auricular. Eu vou ter que escrever as 5 configurações. Tá? Só se todas aqui estivessem iguais. Aí eu poderia suprimir, tá? Uma, duas, 3, 4, 5. Polegar, indicador, médio, anular, auricular. Por último, aqui na questão da configuração de mão, orientação de palma, que nesse caso é para frente, né? Ponto de articulação. Temos esse sinal? Espaço neutro. Temos, né? A mão aí está posicionada no espaço neutro. Certo? Temos ponto de contato aqui, na mão esquerda? Tem, aqui, ó. Tem, você vê. Temos, né, a ponta dos dedos aqui toca, né? Então olha aqui, ó. Perdão, ponta dos dedos. Eu tô com a dominância das mãos invertida hoje na minha cabeça. Tá? É lateral do dedo para a mão esquerda aqui, ó. Tá? Então a mão de dominância vai tocar a lateral do dedo. Perdão, tá, pessoal? E aí a gente escreve dessa forma aqui, ó, lateral do dedo. Prof, mas ó, nós estamos confabulando aqui. Ah, Que não seria lateral,
Qual que é o nome disso aqui, gente? Eu esqueci. Palmar do O dedo. palmar do dedo. Uma versão. Não é a pontinha do dedo que toca? Aí eu não sei. Mas ele não toca na lateral, ele toca na frente. Ele toca. Assim? É. Ele não fica aqui, é que ele não fica de lado, né? Ele isso. toca mesmo aqui, ó. No palmar do dedo. Aqui eu havia entendido na lateral aqui, ó. É por causa que a gente representa isso aqui, né? A pintura deles. Não, mas a gente não tá nem na representação, a gente tá literalmente no forma de fazer mesmo. Seria tocar mesmo no índio, né? Não é assim. Então, é o palmar. Palmar do dedo. Isso? Isso. Movimento não temos, né? Para essa mão aqui, Não. ele é negativo. Tá? Mão direita. Polegar também fechado, né? Polegar também fechado. Indicador estendido, médio estendido. Fechado. Né? Aqui, fechado aqui. Orientação da palma para trás. Tá? Ponto de articulação. Também espaço neutro, né? As duas mãos são posicionadas no espaço neutro. Ponto de contato. Aí agora é a pontinha do dedo. Agora é aqui, ó. Eu tô sempre insistindo em dois, né? É que na verdade ele pode ser feito tanto com 3 quanto com 2. É? Ah, é? Tem essa pequena variação aí. Eu não tinha visto com 3. Eu já vi com esse aqui. Eu já Olha só. Eu vi numa palestra que teve esses dias da vi. Esse aqui eu já vi. Com 3 eu não tinha visto. Olha só. Seria a ponta do dedo? Ou seria o palmar do dedo? E aí? Percebe que Eu tô na pontinha do dedo. a gente precisa refletir sobre os elementos linguísticos que a gente está mobilizando? É aquilo que Vygotsky fala, né? Que quando a gente escreve, a gente adquire consciência sobre os elementos linguísticos que a gente mobiliza na fala. Chegamos à conclusão, Aurelino, que é Ah, o palmar, porque se fosse a pontinha ele já teria que estar aqui, ó. exatamente. Ó, Configurado para poder de fato pegar a ponta do dedo. Se eu considerar como ponto de contato aqui na mão esquerda o palmar do dedo, eu terei palmar do dedo aqui também. Porque com a pontinha do dedo apenas, tá? A gente não faria isso que a gente está fazendo aqui, que eu estou vendo vocês fazerem. Seria isso daqui, ó. Ou então a configuração de dedo já teria que estar curvada. Tá? Então, o que eu estou vendo vocês executarem é isso daqui, ó. Então, Eu é acho que palmar. depende, acho que depende da pessoa na hora de ela sinalizar. Porque Palmar, eu fui direto palmar. pra ponta do dedo, eu não puxei. Mas a gente tá falando. Você encostou de lado? Eu fui a ponta do dedo igual o professor falou. Eu já vim com ela aqui puxando. Então, mas esse já vem articulado em Articulado, configuração sim. em 5, mas a configuração não é. Se é assim, então. Depende de como a pessoa tá. Se você Não, vier não. articulado nessa Nossa, a pessoa tá configuração. fazendo assim, né? Porque na verdade o movimento é para fazer isso. Ah, movimento. Aí
Aí vai, dobra, tá reto e... Então não tem como você já configurar é aqui. porque eu fiz isso aqui, pra mim configurar. Certo? Olha aqui, a gente já tem os nossos dados fonêmicos aqui, né? Na nossa quase tabela, né? Até aqui, ó, pessoal, né? Configuração de mão. Aqui, locação e aqui, movimento. Tá? Bom, Só vejo assim. olha só, pessoal. Vamos fazer a descrição disso agora? Peraí. Primeiro, vamos por parâmetros, né? Olha só, a mão esquerda polegar, indicador, médio, anular ou anelar, auricular e a nossa orientação de palma. Isso daqui fecha a nossa configuração de mão. Ok? Agora, como que a gente faz a mão direita e ela tem elementos repetidos aqui que poderiam ser suprimidos, porque eu tenho dois iguais. Veja bem, pessoal, a gente só vai suprimir quando você puder suprimir elementos das duas mãos, tá? Quando você puder suprimir das duas mãos. Nesse caso aqui, a mão direita me permite suprimir a última configuração de dedo, porque ela está igual à penúltima. Mas da mão esquerda, não. Tá? A mão esquerda, a última configuração, a configuração de dedo do auricular, ela está diferente do anular. Tá? Então, se eu não faço de uma, eu não faço da outra, mesmo uma delas permitir. Tá? Então, para a nossa descrição, olha aqui, ó. E aí não vai ficar exatamente. E eu sou perfeccionista, tá, pessoal? Então eu vou, obviamente, apagar para ficar mais ou menos na mesma direção. Ok? Eu faço. Então, mesmo a mão direita permitindo, tá? Tendo elementos que podem ser suprimidos, se a esquerda não tem, eu não faço da direita. Ok? Olha só. Relativo à locação, nós vamos ter ponto de articulação para a mão esquerda e palmar dos dedos para a mão esquerda, como ponto de contato, ponto de articulação, espaço neutro, para a mão direita, ponto de contato, palmar dos dedos para a mão direita. Movimento, mão esquerda, eu não tenho, mão direita. Movimento na segunda articulação. Como que é que a gente chamou esse movimento tecnicamente lá na nossa tabela? Eu já não me lembro mais. Esse movimento aqui eu me lembro, que é a adução e a abdução dos dedos. Esse daqui eu já... é extensão, né? Extensão e flexão entre a falange medial e proximal. É isso. Extensão e flexão da articulação formada entre a falange proximal e a falange medial. Ok? Até aqui tranquilo? Perguntas? Dúvidas? Não, isso aqui é fácil. Depois que você domina o princípio, vai embora, você faz de qualquer sinal. Tá? Na verdade, professor, o que eu acho mais confuso é na hora de fazer um sinal mesmo completo. Porque aí depois que faz o sinal,
que coloca nessa tabela para vir fazer descrição é fácil. Aqui é fácil, porque é uma cola, Essa parte aqui, a da escrita de eu acho mais sinais. difícil. Aham. Porque você tem que ficar pensando a posição, onde que toca, onde não toca. Então requer mais trabalho, muito mais trabalho. Mas isso daqui depende de dois fatores. Primeiro, eu não conheço o sinal. Então, nesse caso aqui, a escrita dele em risografia, para mim é um pouco mais demorada. Né? Mas, conhecendo o sinal, a escrita é super rápida, não precisa tanta deliberação. Né? Agora, a depender do seu nível de fluência na escrita, aí você vai demandar um pouco mais de tempo para poder escrever o sinal. Eu vou elaborar alguns exercícios, ainda não é o momento, tá? Que a gente vai praticar ainda mais. Mas eu vou elaborar alguns exercícios, e todos os exercícios, quando eu enviar para vocês, eles já irão com o sinal escrito, em risografia. Aí a gente vai fazer a Isso, aí vocês só vão fazer a tabela e a descrição. Tá? O sinal já irá escrito. Não, mas pode colocar alguns pra gente fazer o sinal também. Só pra gente suar também. Praticar, né? Só pra praticar, porque aí a gente quer escrever alguma coisa e a decisão a gente sabe, né? Então agora eu vou uma dúvida. Ela quer sofrer. Olha a discussão, eu vou fazer assim. Qualquer coisa, pessoal, a Áurea é fluente na escrita. É fluente na escrita. Qualquer coisa, vocês falam assim, Áurea, socorro. Diz que olha, né? Cheio de graça. Ok, pessoal, vamos fazer a descrição no todo disso daqui? Olha só, configuração de mão, né? A gente já tem aqui, então é só transferir para cá. Eu já vi engraçado logo nas primeiras disciplinas de escrita de sinais ali em 2014, 2015, os alunos perguntaram assim, professor, essa bolinha tem que ser toda preenchidinha? É assim mesmo. E até hoje, né? Tem que desenhar à mão. Não fala isso, pelo amor de Não, Deus. pelo amor de Deus, né? Desenhar não. Deus. Qual é o nome da disciplina? Escrita de sinais. Então, se falou desenho, Reprovado. e fora. Você não tem nenhuma. Alguém que já falou assim, pegando, como que é mesmo o nome daquela escrita que aparece no garfo? Que a mão parece que ela fica. A mão parece um garfinho. Porque quando estendida, né? Aham. Os dedos aí, né? Parece um Olha só, o garfo. Fica parecendo um garfinho. Olha só, gente. Não, Ok? A mão esquerda já está na nossa descrição. Vamos à mão direita agora, né? Já fiz. Ah, Desculpa já aí pode pra não faz. vocês. Tem antes do professor. Já Olha. pode não faz pra mim, ó. Desculpa aí, a cola não para. Olha só, pessoal. A gente tem aí o sinal descrito, né? A mão não dominante na parte de cima, tá? E a mão dominante. Certo? Agora, a gente vai precisar Mão dominante. mão não dominante, está A escrito na dominante parte é a que tá- superior, a dominante, Então, aqui ele está executando aí o movimento, tá? É a parte inferior. Agora, olha só, pessoal, para mim,
me remete a duas coisas. Não sei se olhando para essa forma vocês vão concordar comigo. Mas esse 3 aqui, imediatamente quando eu vi esses 3 dedos aqui configurados no sinal, me remeteu apenas no cocar. Não sei se vocês concordam. É. E isso daqui, para mim, remeteu ao ar. Ao arco. Ou aquela pintura. Mas eu pra mim que é um arco. Mas se não for, eu aceito. A pessoa que me ajudou com esse sinal, ela falou que é o cocar, Aham. E a gente. que é a pintura. Mas seria mesmo a pintura? Seria essa pintura seria feita com 2 dedos ou só com um Não, dedo? com os dois. Ela falou Porque, para mim, a referência visual que envolve o conteúdo cognitivo, semântico, para mim, tem mais a ver com o arco. Aí que vem, professora, da gente saber como é articulado de fato. Se eu levanto um pouquinho o braço, dá a entender que é o arco flecha. Se eu baixar só um pouquinho e fazer isso aqui, ó, aí dá para entender que é o rosto. Porque essas pinturas, Eu erguei aqui. Elas não são feitas com 2 dedos. elas não são feitas com 2 dedos. Segundo essas pinturas, elas não são tão retilíneas. Normalmente, elas são pinturas angulares. Isso. Muito angulares. Outra coisa, sinal de pintura, desenho na língua. Algo já anterior a esse sinal. Como que a gente utiliza? Ó, movimento é diferente. Desenho, pintura. Movimento é diferente. Os dois juntos e Então, será mesmo que isso daqui seria um referencial de desenho, de pintura? Eu vi 2 vídeos que tentaram explicar esse sinal e os 2 vídeos falaram que essa questão dessa configuração de mão aqui, desse puxar é do arco e flecha. É o arco e flecha, gente. Até que ponto, cara, a gente vai confiar, já não sei, porque não são vídeos de universidade, nem nada disso, mas 2 vídeos chegaram ao mesmo consenso que a gente aqui. Eu fiquei quietinha pra ver se a gente ia chegar. Que o 3 representativo cocar mesmo, só que essa outra mão é a do arco. Ah, o arco. Sabe por que é o arco? Como que você referenciaria o arco de flecha? Né? Você vai segurar com uma mão, é isso daqui. É isso, se a gente for lembrar das Olimpíadas que tem Ainda tem, a prática de acertar alvo, qual que é o nome lá, a projeção da mão é exatamente essa. Arco e flecha, Acho que você tem o nome da modalidade esportiva. Eu não sei, mas... Porque, olha só, pessoal, a gente pensar a análise dessas formas, né, a morfologia disso daí, a gente tem que pensar o que veio antes na língua. Esse não é um sinal novo. Tá? A gente tem esse sinal aqui, certo? Que a gente fazia, quando eu aprendi Libras, a gente fazia assim. Assim. eu peguei um cara aqui sinalizando esse sinal, ele não faz assim, ele faz assim. Povos indígenas. Mas aí não altera. É o Yanomami. Aí ele vem explicando assim, ó. Ele pega a pontinha do dedo e já vem aqui, ó. Então, mas é porque ele tá dando uma característica de um povo específico. Eu vi esse vídeo. Eu vi esse vídeo, porque tem um vídeo de um moço que ele vai trazer de algumas etnias, qual é o sinal. Aí ele faz algumas Ainda assim, Rose, eu não consigo concordar com a inferência de desenho de pintura para o conteúdo. Eu acho que, assim, né, particularmente, eu talvez seja essa explicação ou seja da pintura, mas eu consigo visualizar um arco e flecha por causa do movimento da minha mão, como eu me posiciono. Isso aqui dá para entender que é arco e flecha. Mas se eu fizer só isso aqui,
Dá para entender que é uma pintura, cada posição do meu braço. Mas eu não sei se é assim, Mas o movimento, independente coisa, de você fazer um movimento mais longo, ou mais né, curto. adicionando ao movimento da articulação das falanges, adicionando um movimento direcional do braço, ou você fazer só o movimento das falanges, é o mesmo movimento. Tá? É o mesmo movimento, é que você só estende ele. O movimento é o mesmo. Não vai mudar. Para mim, como linguista, se é que sou, como morfologista, se é que sou, o referencial continua muito mais evidente para mim como o arco e flecha do que a pintura em si. E aí, do meu ponto de vista, simplifica demais eu dizer que é pintura, porque eu tive um pouco de contato com comunidades indígenas, né, que eu vou fazer a nutrição, e isso aqui é uma marca que nós, não indígenas, fazemos, mas se vocês forem olhar as pinturas de cada comunidade, de cada etnia, não é uma marca comum entre eles fazerem. Então é Não. um ou outro que traz essa característica desses dois traços na região do rosto, dessa pintura de linha reta. E normalmente essas pinturas elas nunca são linhas totalmente retas. Quando são, elas não estão isoladas, elas têm muito mais Tem detalhes. geralmente círculos inseridos entre elas, conexões, Então, assim, a gente não pode bater o martelo porque a gente não tem o contato com a pessoa que criou esse sinal, ou com a comunidade que criou, que arbitrou esse sinal, né, que convencionou. Mas, você olhando para a forma, né, e você olhando para o que existe, que não é simplesmente nessa análise, você supor que seja a pintura ou que seja o arco. Mas você olhar para o sistema linguístico e ver o que ele já tem. Você olhar para esse nível morfológico da língua e ver o que ele já tem que se relaciona. Né? Então, como que a gente referenciona desenho e pintura na Libras? Desenho, como que é? Desenho, pintura. Isso daqui. Aula de artes. Isso daqui. Como que a gente referencia o arco na Libras? Marco? O arco de flecha. Atirar uma flecha, por exemplo. Aí eu perguntei. Né? Porque você pega. Você poderia fazer simplesmente uma configuração assim e fazer assim? Não dá. Lógico que não. Olha aqui, olha aqui. Não é, o formato do arco não é assim? Você não conseguiria fazer isso daqui para referenciar? Você conseguiria fazer. Né? Então, olhando para o sistema, olhando para o campo morfológico, o que a gente tem que diferenciar que pode se relacionar com esse sinal? Né? Olha aqui, isso daqui se relaciona muito mais com uma referência que todos vocês fizeram de arco ou de atirar uma flecha, do que isso daqui se relacionar com isso daqui. Isso daqui se relacionar com isso daqui. Ou um movimento um pouco mais extensivo. Tá? Então, olhando para o sistema. Tá? Então, o que a gente poderia dizer? A gente poderia dizer, não estou aqui batendo martelo. Tá? Não vou bater martelo, não vou bater na mesa, não vou dar com a cabeça na parede. Não sou tonto a esse ponto. Né? Afinal de contas, a gente não tem possibilidade de estabelecer um contato com a comunidade que criou, que convalidou esse sinal. Mas a gente pode inferir que isso daqui, ó, tá, pessoal, que é a nossa mão esquerda, tá? Tem uma flauta doce bem tocadinha aí, né, soando, mas só que tá mal articulado, a articulação fica boa.
Eu sei porque eu sou flautista, tá, pessoal? Não. Gente, deixa eu contar a ironia. O menino essa semana é o quê? Pé, é o menino que tava me tocando a música do Titanic quando o barco tá afundando. Eu comecei a rir. Semana de PF, o barco de muita gente afundando. E o menino tava lá com a trilha sonora, a música é do Titanic. Então, olha só, isso daqui, a gente concorda, né, que essa mão esquerda, ela tá fazendo referência a cocar, né? Cocar, né? Então, a gente pode dizer que isso daqui vem de... E aí eu não vou fazer a tabelinha não, tá, pessoal? Tudo bem, a gente faz depois. Fica aí a prática pra gente. Alto da cabeça, dorso da mão, ponto de contato, movimento de... Esse movimento não é esse daqui. Igual. É esse daqui agora, né? E o movimento direcional. Muito feliz. Tá? Eu fiz só com uma mão, tá? Fiz a descrição ali só com uma mão. Focar, tá? Então, isso daqui se relaciona com isso, tá? E a gente poderia dizer, então, que essa outra mão aqui, né, que é a mão direita, ela guarda o conteúdo relativo ao arco. Tá? Vou descrever dessa forma aqui, tá, pessoal? Ok. Aqui tem uma coisa. Não tem movimento, não tem. Vamos lá. Dedos estendidos, indicador e médio. Também mediano. Ponto de articulação no espaço meio. Movimento entre as falanges e para trás. Tá? Seria isso daqui. Correto? Então a gente poderia, por inferência, dizer que a mão direita desse sinal aqui vai guardar a referência do cocar. E que a mão esquerda, né? Eu disse direita? O professor está dando chute, né? A mão esquerda guarda a referência do cocar e a mão direita, então, guardaria essa referência do arco de casa. Tá? Isso, para mim, levando em consideração o que já existe na língua, é o mais coerente. Posso, obviamente, estar errado, né? A nossa discussão aqui, a maioria concorda que seja a referência ao cocar e ao arco de caça. Tá? Mas, eventualmente, todos nós podemos estar errados. Né? E aí, ter ali uma referência à pintura, mesmo que a gente tenha a anterior, não combine. Né? Isso daqui não combina com isso daqui. Isso daqui é muito mais você puxar o fio, né? Você pegar o fio do arco e puxar, do que você pintar, do que você desenhar. Tá? Então aprendam isso. Sempre que vocês forem fazer análise morfológica de um sinal, olhar para a estrutura, para a composição dele, para a forma dele,
considere algo antes. Um exemplo bem comum, né? E um senso comum já, né? Quando a gente fala sinal composto, né? Já vem logo de cara o escola. Né? Olha para essa forma aqui, eu considero o que possivelmente existia antes disso. Casa e estudar. Como a escola é uma edificação, uma casa onde você estuda, é coerente para a cognição do surdo juntar essas duas coisas. Casa mais estudo virá escola. Tá? Nesse processo, tá? Os elementos linguísticos dos sinais podem ser preservados ou eles podem não ser preservados na totalidade. Né? Escola, por exemplo, é um sinal que preserva os elementos linguísticos, né? Mas tem sinais que você não vai ter essa ocorrência, como, por exemplo, né? Você fazer 2 anos. Né? Aqui, 2 anos é ano e aqui é o numeral. Quando o numeral entra dentro da estrutura de ano, ele modifica a estrutura do sinal. Tá? Então, são 2 tipos de ocorrências de composições totalmente diferentes. Legal. Perguntas sobre isso, pessoal? Eu tenho um sinal, se você quiser. Oi? Eu tenho outro sinal legal. Opinião. Como que é o sinal de opinião? Eu aprendi 2 sinais. Esse e tem esse. Eu aprendi esse sinal aqui quando se trata de uma opinião pessoal. E eu aprendi esse sinal aqui quando é uma opinião genérica. Não é, e eu aprendi que esse aqui é de ouvintes e esse aqui é de surdos. Porque os surdos sinaliza para se comunicar, para passar informação. Na hora que você está fazendo opinião, ouvinte da voz, aí o surdo está sinalizando assim. O surdo fala, minha opinião, mas na verdade a gente já para ele, né? O referente ao ausente. A gente aprendeu isso na academia. Que na ausência a gente usa aqui. Uma opinião geral, ausente, uma opinião de outra pessoa. Tá. A minha opinião. Mas o sinal em si é a mão que fala. Então é da Libras, esse aqui é da própria Libras. Esse aqui é para ouvinte, esse aqui é para surdo. Verdade. E tem explicação para E o isso. sinal de conversar também? A diferença do sinal de conversar também. Faz sentido, né? Guarda sentido. Conversar Tem aquele bate-papo, né? Conversar. e conversar. Esse conversar aqui é conversar em Libras. Mas agora esse aqui, ele tem duplo. Professor, tem outro sinal também que eu estava fazendo na reflexão aqui. Quando você faz horas, aí eu tenho 2, né, também, porque eu tenho relógio e tenho a questão das horas mesmo em si. Então eu também tenho ou não nesse sinal aqui? Não, tem. A referência Vai ter, né? do conteúdo é tempo, né? Tempo cronológico. Mas aqui eu não vou ter a referência de um relógio, porque aqui eu estou mostrando redondinho no pulso ou não? Esse sinal. Ele não vai ter esses 2. Não, eu não vejo. Não, né? Não. Mas esse aqui tem. Agora, se você considerar, né, isso daqui como sendo, como referenciando a língua de sinais, isso daqui a Porque aqui opinião. é Libras e aqui é Aham. Vamos brincar com isso um pouquinho. Não, a gente pode montar, só as coisas. Não, essa é boa. Aí isso, ela sugeriu. Vamos brincar com isso. Audiência é bom, você pode Mas eu também já tinha ouvido falar isso pro professor Felipe, você quer opinião geral. Aí você fica assim, tá. Aí às vezes a gente quer utilizar esse sinal pra dizer opinião geral, mas você não é surdo pra você fazer esse aqui, o seu é esse. Não, mas As pessoas não têm às vezes esse conhecimento da dupla possibilidade do sinal. Mas eu aprendi aqui na universidade observando os intérpretes sinalizando. Então, os meninos Flávio fazia isso aqui, ó. Porque a pessoa não estava opinião. Aí ele usava a mão. Mas não era referência quem era surdo, quem era audiente, era quando o referente era ausente.
Agora, essa explicação a gente encontra na net. Por isso que eu trouxe ela. Por falei, exemplo, cara, mas- eu ia constituo aqui no meu espaço de sinalização um personagem qualquer, sei lá, o Joãozinho, né? E aí eu tô falando dele, então eu digo que é a opinião dele. Mas, professor, mesmo que não seja, que é, né, da Libras, aqui é uma pessoa, então eu tenho dois duplo de sentido, porque tenho a opinião em si e aqui representando uma entidade. Baseado nesses usos que a gente faz, né, e nisso que vocês estão trazendo, que para mim é novo, né, a opinião do ouvinte por causa da oralidade, a opinião do surdo por causa da sinalização, né, isso é novo para mim. Considerar os usos anteriores que eu já tenho disso, né, uma opinião geral, generalizada, uma opinião de massa, uma opinião de algo ausente, a opinião de uma outra pessoa, né, que eu trago aqui por forma, né, eu estou narrando aqui a vida do Joãozinho, né, e é a opinião dele. Né? Então, considerando isso, eu posso julgar uma polissemia ali, e eu poderia encarar a análise das duas formas. Né? Óbvio que eu não vou pensar aqui essa questão do sujeito ausente, da opinião generalizada, para a distinção desses dois sinais, porque me chama a atenção uma questão nova que você traz para mim. Mas Tá? Por falar em intérprete, pessoal, alguém citou, né, a observação dos intérpretes, tem uma coisa que me passa, e isso já é algo que, para mim, eu conheço há bastante tempo já, a questão da criação e da combinação de sinais entre intérprete e aluno surdo nas escolas, que são perdidos. Eu combino muito. Né? Esse ano tem um intérprete aqui, ele atua com um aluno surdo, ele cria alguns sinais para não ficar na repetição da datilologia, isso é algo viável, né? Fica ali entre esses dois usuários, e aí o ano que vem muda o intérprete, e aí o ciclo recomeça, porque é outro intérprete, faz outra combinação, e isso não é bacana. O legal seria que houvesse registro desse sinal e que o próximo pudesse utilizar. Sei lá, então, sinal de estrambólico, né, foi combinado aqui, né, tá legal, tá, já existe, né, não vamos criar um sinal novo para estrambólico. Né? Eu penso que isso daria uma pesquisa de registro muito bacana, tá? Registrar esse léxico, porque esse léxico é criado, permite a gente entender a cognição daquele surdo, a cognição linguística dele, né? A cognição linguística dele, quais elementos ele mobiliza, isso nos dá maior conhecimento sobre a língua de sinais. Tá? E é algo que simplesmente é ignorado, que simplesmente é esquecido, que parece que não tem importância, mas tem importância. E se a gente registrar isso, a gente perpetua esse léxico e, de certa forma, a gente diminui a necessidade de todo ano criar, de cada vez que substitui o intérprete, você criar um léxico novo para aquelas ocasiões específicas. Tá? Hoje eu estava conversando com alguns alunos falando exatamente sobre isso. Né? Pessoal, vocês não precisam inventar a roda. Né? Uma coisa totalmente nova, totalmente inédita. Aí, ó, algo para se fazer, para a gente conhecer um pouco mais a língua de sinais. Né? De repente, não é nem para perpetuar esses sinais, mas para a gente entender como que a cognição linguística mobiliza os elementos da língua para suprir essas necessidades pontuais. Isso tem valor acadêmico e isso vai nos permitir conhecer melhor a língua de sinais e a cognição linguística do surdo. Dentro da escola a gente tem que combinar vários sinais.
É claro que conforme você vai passando o tempo, por exemplo, esse aluno, eu estou já no terceiro ano, eu trabalho no regular, então uma escola de ensino regular só tem ensino médio lá, então tem coisas que você tem que pesquisar mesmo, não adianta. Você não tem que inventar a roda. Existe o sinal, você vai usar o sinal e você vai explicar para ele, porque ele não conhece o sinal. Hoje teve uma palestra muito rápida lá sobre como que é ensino, né, educação econômica. E foi muito interessante, foi até um banco lá, né? Tem o seu. E aí vários sinais, por exemplo, eu não sabia o sinal do Sicoob, Sicredi, e aí eu tive que aprender porque eu sabia que eles iam tocar no nome desses bancos e eu não sabia. E aí economia, controle, imposto, juros, algumas coisas a gente já acaba de tanto falar nas aulas de matemática, a gente acaba, né, usando, mas tem coisa que você tem que usar o que existe sim, e aí você acaba se tendo que esperar, só que o que você não sabe e o que a gente não encontra na internet, aí você tem que convencionar, porque não tem como ficar fazendo datilologia. Não É tem. impossível. Não tem. E aí, enquanto você faz a datilologia de uma palavra, a explicação do professor já está lá. Já foi. Tem várias coisas dessa forma. Áurea, você queria falar? É sobre isso. Tem também a questão de que às vezes esses sinais são convencionados e sem a preocupação de procurar se já existe o sinal. Eu lembro uma vez nós fomos lá na matemática e eles estão na hora de sinalizar ângulo, aí convidaram um sinal. Aí eu fiquei pensando, ângulo é um conceito, né, importante da área, um conceito que não é novo, possivelmente tem um sinal. Aí eu cheguei em casa, fui no dicionário, tem um sinal já, entendeu? Aí às vezes, não sei, né, na hora não deu, já, como tem esse hábito convencional, a pessoa já parece que é mais fácil fazer isso no momento. Aí. Mas tá vendo? Tem aí tem sinal para aquele. Né? Tem sim, tem sinais. Mas ainda há falta de divulgação, falta de acesso, né? E há muita coisa ainda que não tem mesmo. Não tem. Né? Há muita coisa que você ainda não tem. Não tem. Né? E aí, talvez, pensando melhor sobre a questão que eu apresentei, não seja, pode cuidar agora, não seja nem tanto a intenção de perpetuar o sinal combinado, mas de você entender como que a cognição funciona para a criação desses. Ei, professor, Eu acho que isso é o mais interessante. tem uma coisa interessante que eu faço muito, eu e o Pedro, que existe um sinal, só que o sinal é tão abstrato, porque ele está vendo, que nós dois acabamos combinando um sinal que ele lembra e que é mais visual para ele. Igual o sinal de célula é assim. Ó, o que tem a ver célula, né? O sinal de célula é esse aqui. Então, quando você vai trabalhar célula animal, vegetal, as organelas, para ele fica, que é mesmo? Aí, quando eu faço a bolinha e faço isso aqui que tem lá dentro, aí eu faço o DNA aqui, ele enxerga. Porque ele sabe que aí tem DNA lá dentro do núcleo, e ele sabe porque ele já fez o desenho da. Então, isso aqui para ele, ó, é mais visual do que eu fazer isso aqui. A mesma coisa do ar. Um contexto aí a gente acaba assim, combinando. você pode tomar a premissa da interação, da alteridade, da isotopia e do enunciado concreto. Massa, né? Porque isso que você fez por último é o concreto para ele, o sujeito. A gente tem uma situação padrão, mas que não se torna um enunciado concreto de fato para ele. Você vai ter que recorrer a uma outra estratégia, né, para poder tornar isso concreto para o sujeito. Né? E esse tipo de estratégia pode auxiliar a outras pessoas que passam pela mesma situação e que não têm, né, esse feeling para essa evolução. Então, por isso que a pesquisa é importante. Entende? Mas vamos lá, então, a nossa opinião de surdo e a nossa opinião de ouvinte. Primeiro, vamos à opinião de ouvinte. Né? Olha só.
Boa, né? Isso. Opinião de ouvinte, opinião de escuta. Eu tive uma professora no mestrado que ela falava assim, pessoal, evitem adjetivar. Porque toda vez que você adjetiva, você categoriza, você diminui, você enquadra, você exclui. Né? Opinião é opinião. E a flauta continua valoriculada, tadinha, sofrível. Mudou. Por isso que tá te Só vai lascar. Então, olha só. A opinião de todos nós, aqui, né? Alguém gostaria de fazer a articulação desse sinal para nós? A descrição, o senhor tá falando aí? É. Agora Vamos exercitar. Ai, amor, você é preguiçoso. Todo mundo preguiçoso aqui hoje. Vai lá. Quinto turno hoje. Ah, então vai fazer. A coordenação cultural é uma das melhores de todas. Isso. Configuração do dedo polegar. Primeiro. Isso. Aí o indicador. Isso. Aí você tem que lembrar da configuração de dedo lá. Né? Gente, passa a cola que a memória falhou. Os três iguais. Não, indicador, amiga, indicador. Assim, ó. Ah, não, o indicador é também curvado. Não, então lembrava qualquer curva. Não é severamente curvado, é É isso que Ah, tá. Orientação de palma agora. falta um tempo. Ah, é. É porque eu tô com o dedo esmagado, é isso? Só vai 4 dedos. Só vai 4 dedos daí. Gente, vocês enxergam daqui, ó. Vocês estão enxergando quem fez dedinho agora. Sim. Esses dias aí, um pouquinho. Tá quebrando o dedo. O professor tem que aprender a trazer material para sala de aula, né? Débora, Que vergonha. Débora. Uhum. Eu não tenho colocação. A gente não pode usar um ponto de contato enquanto eu te conto. Só tem um ponto de articulação. Que é em frente à boca, né? É pra desenhar a cabecinha. Vou tentar fazer uma bandinha, gente. Ó. Uhum. Movimento. Da porta. Ok, Raia. Só ali essa travessão de maior. Viu? Que é totalmente execuível e fácil. Depois disso, a gente pode fazer isso daqui, ó. Apóstrofo, porque eu tenho elementos iguais que podem sim ser suprimidos. Tá? A gente tem uma pequena característica, né, visual, que é fechado pelas pontas, né, dos dedos. Ah, professor, mas aí nesse caso vai dar para suprimir? Você falou Sim. anteriormente Ó. que está tudo igual? Olha aqui comigo, ó. Polegar, curvo. Indicador, curvo. Médio, estendido. Anular, estendido. Auricular, estendido.
É que eu não posso suprimir se no meio de um e outro eu tiver diferença. Então, tipo, Ah, se aqui é aqui. tipo, se o dedo anelar fosse diferente, aí não dá pra eu suprimir. Se É, se fazer assim. Ou se você assim dá pra subir. Não, que dá. Não, aí Não, não. é, porque o dedinho tá Ah, diferente. tá. Só aqui dá. Isso, aí dá. Exatamente. Esse é o princípio. Entendi. Beleza. A locação é constituída apenas pelo ponto de articulação, que é o espaço neutro à frente da boca, tá? Óbvio que você vai ter que marcar a boca, porque você não faz assim, né? Você não faz assim, a opinião do ouvinte. Você não faz aqui. Você não faz aqui, né? Vozes da minha cabeça. Que seriam as vozes não tratadas da minha cabeça, né? É exatamente a frente da boca. E o movimento, tá? Ok? E aí a gente já pode trabalhar na descrição por completo do sinal. Às vezes, isso pode ser assim, que besteira, fica fazendo isso, essas computações. Mas, gente, isso faz toda a diferença quando você vai fazer o seu artigo, comunicar lá os seus dados. Mas faz muita diferença. Vão por mim. Ao invés de você ficar ali dando aquele monte de fotografias, criando um drive, colocando QR codes. Dá um trabalho, fazer foto, Dá. colocar nas coisas. E outra coisa, Raio, meu maior arrependimento em relação à minha tese foi ter criado um bendito drive com os vídeos e ter colocado o endereço lá. Sabe por quê? Porque agora eu sou obrigado a manter o espaço com os vídeos. Vão por mim, na tese de vocês, coloque isso daqui, não coloque imagem. Coloque isso daqui, não coloque vídeo. Ou se trabalhar com vídeo, taca tudo no YouTube. Porque no YouTube você não tem obrigação de manutenção. Porque o canal fica lá, no espaço seu. Mas, É, tipo mas assim, você nem trouxe uma professor coisa colocou, mas eu sou ignorante nessa parte. É porque se você usa o Google Drive, ele é conectado à sua conta. E aí você tem, e ele ocupa um espaço de armazenamento. Se você deletar aquilo ali do Google Drive, ele desaparece, ninguém mais tem acesso. Ah, então quando a pessoa pegar meu trabalho, clicar lá no abrir. Não vai abrir, porque não existe mais. Putz. Agora, se você coloca no YouTube, que eu fiz na minha dissertação, foi levar tudo para o YouTube. Porque para o YouTube eu não tenho a obrigação de manter o espaço de armazenamento. Porque fica tudo lá. A não ser que eu delete a minha conta do YouTube, É só. não sei nem se a conta se vai sumir, na verdade. Porque como eles geram a conta, eu já não O sei. conteúdo some. Some, né? Aí, a não ser que eu delete a minha conta, ele vai ficar lá. Veja bem, pessoal. Essa questão do drive é muito complexa, porque eu tinha uma conta onde eu tinha um drive que tinha vídeos de um materialzinho bem simplesinho que eu e o professor Anderson rolamos para atender uma questão muito específica da extensão aqui que não tinha material. Então a gente fez aquilo para um momento muito específico, muito pontual e uma alma iluminada, né, criação do próprio tinhoso, invadiu a conta e deletou todos os vídeos. Eu perdi todo o trabalho. Nem para dizer assim, olha, eu fiz essa merda aqui em 2014, eu tenho mais. Tá, consegui recuperar a conta? Consegui. Mas deletou todos os videozinhos. E para aquela ocasião serviu muito bem aquele trabalho. Tá? Então é muito complicado mesmo. Prefiram não lidar com o vídeo, não lidar com as fotos, porque sobrecarrega o arquivo, fica pesado, difícil de mexer com isso. Meu arrependimento na minha tese foi ter colocado o bendito drive lá com o link para acesso. Sou obrigado a manter agora.
Tá? Olha só, pessoal. O que na morfologia da Libras, no léxico da Libras, tem que eu posso relacionar a esse sinal? Se estamos falando que isso daqui é uma opinião por conta de estar na direção da boca de um ouvinte, de uma pessoa oralizada, a que eu posso relacionar? A esse sinal aqui, falar. A gente não pode bater o martelo que falar é anterior à criação de opinião, porque a gente não tem como voltar à consciência do criador do sinal, ou daqueles que convencionaram o sinal. Mas a gente pode hipotetizar que esse sinal aqui, ele guarda relação com esse sinal. É para trás ou é para medial a palma? Desculpa, pessoal. É bom. É para trás, né? É. Para trás. Tem alguns elementos linguísticos que me permitem, alguns elementos fonéticos que me permitem fazer essa relação. Que elementos seriam esses? Tem alguns elementos fonéticos fonológicos que me permitem fazer essa relação entre esses dois sinais, que possivelmente essas formas aí, elas são parentes na língua. É a configuração do dedo. Hum? Vai diferenciar fonologicamente. Não se trata de diferença. Os elementos nos sinais, os elementos fonéticos, fonológicos, que permitem estabelecer a relação dos dois sinais. De articulação, movimento. Olha só, os elementos que se repetem são orientação de palma, é a mesma, tá? Em termos de referência a conteúdo, isso daqui, boca, falar, oralizar, é o que mais chama atenção, tá? É o que mais chama atenção e que poderia estabelecer essa relação aí. Por meio desse elemento aqui, a gente poderia hipotetizar que o sinal de opinião, esse sinal de opinião aqui para quem oraliza, veio depois de falar, sinal de falar. E, por último, ali, que a gente tem ainda de similitude, né, de similaridade entre os sinais, o movimento. O movimento é o mesmo utilizado. Então, para mim, é muito visível e muito lógico que os elementos do sinal falar tenham sido reutilizados no opinião da pessoa ouvinte. Tá? Vocês concordam ou não concordam comigo? Que Elan, não escutei Elan. O que Elan? Há possibilidades, né? Diz que como que é que disseram na sala de aula hoje? Imagina o professor Cláudio andando com o Soci. E, gente, uma coisa iria acontecer com toda certeza. Eu iria aprender muito, mas muito mesmo, com toda certeza. Outra coisa, né, que
E com certeza teria acontecido. A essa altura do campeonato já estaria só os ossinhos branquinhos, Verdade. né? Dentro do chão. Gente, eu gosto muito de sossego. Eu louvo, eu abençoo, eu torno bendito o momento que a professora Simone chegou com um curso de linguística geral para mim e meio desconcertada assim, falou assim: Cláudio, por causa do seu objeto de pesquisa, você vai ter que estudar sossego também. Bonitinho, é um momento assim que o chão abre debaixo das suas pernas. Vamos ver então o outro sinal, que é o de opinião relacionada à sinalização. Olha só, agora a gente sai do campo do sinal monomanual, né, que é o sinal que utiliza uma única mão, e passa ao campo do bimanual de novo, e o bimanual assimétrico, né? Primeira mão. Vamos ver se eu conseguir fazer. Algo assim. Ai, já lascou, hein? Na Já fez ao verdade, contrário. eu deveria ter escrito essa mão aqui. O dele já fez diferente. Oxi. Professor, não vai ser aqui na medial? Oi? Não vai estar na medial? Ah, vou colocar assim? Eu fiz assim. Putz, deixa eu limpar isso aqui. Eu fiz aqui, ó. Assim. Fiz tudo na medial. Pra mim parece ser mais simples você fazer assim, não. Parece Não, que é fica só mais mais complexo, né? Fica mais articulado. É que eu fiz aqui. Eu fiz assim, pensando. Mas talvez seja porque você esteja sentada, Rose. Chama aquele Rolex aí. Tem Rolex aí? Tem escola. Estudante não tem nada. Porque hoje em dia a gente da tecnologia não anda com essas coisas. No ano da gente Rolex. Mas na alfabetização a gente usa lá. Pois é, eu sei que Ele não jogou a terra primeiro. você tá mentindo, mentira. Ó, esse assunto é um assunto muito interessante que vale observação. No ensino de escrita de língua de sinais, praticamente todas as turmas que eu tive, eu sempre observei um certo constrangimento dos alunos em aprender a escrita de língua de sinais. Por quê? Veja bem, a gente tem a nossa alfabetização sempre na fase da infância, né? Quando a gente é criança. Então a gente normaliza a aprendizagem da escrita e da leitura na infância. Fora desse período, é aquela pessoa que teve dificuldades, que não teve acesso, tal. E na nossa cultura, aprender a ler e escrever tardiamente não é um bom sinal. É Mobral, professor. Lembra da antiga Mobral? Né? Então, quando as pessoas dão de cara, porque assim, não existe a cultura escrita e de leitura na língua de sinais, né? A gente sabe que existe, alguns locais têm, mas não é uma realidade para todos. Então as pessoas chegam, elas não são alfabetizadas em língua de sinais. E aí, na fase adulta, no curso de graduação, elas vão passarem por uma alfabetização em língua de sinais. E sim, eu digo alfabetização porque algumas escritas são alfabéticas. A Elise é alfabética, a psicografia é alfabética. Por que alfabética? Porque ela possui a relação grafema-fonema. Tá? Então, por isso é o princípio alfabético. Tá? Grafema-fonema. Não tem a ver com letra especificamente. Essa noção de alfabético é a relação grafema-fonema da língua. E isso a gente tem nesses dois sistemas de escrita. Então, as pessoas passam por esse processo
Já no curso de graduação, já praticamente adultos, né? Alguns já entrando na terceira idade, praticamente, né? E aí você se sente um pouco constrangido no processo, né? Eu tive uma turma em Rondônia, numa faculdade lá, que eu fui convidado para ministrar disciplinas de sinais, e os alunos eles ficaram muito incomodados quando eu falei que eles iriam passar por um processo de alfabetização. Não porque eles não conheciam o conceito, sabe? Mas por essa questão da valoração de que a noção para eles era muito clara e muito forte de que aprender a ler e escrever na fase adulta é algo que não é visto com bons olhos na nossa sociedade. Olha que coisa incrível. Não, o senhor jogou areia, uma parte de calda de cima. Ah, Fez vários. Então, você vai ficar muito pedido. O dedão. vamos lá, pessoal. Aqui a gente vai ter mão esquerda e mão direita para articular. Tá? Aqui a gente vai pegar um elemento da segunda articulação, da primeira articulação da língua e vai passar para a segunda articulação. A gente vai pegar um morfema e a gente vai articular, destrinchar ele em fonemas. A gente vai meio que dessecar esse sinal. Né? Vamos lá? Primeiro, mão esquerda, olha o polegarzinho estendido, né? Demais dedos todos estendidos, né? Orientação da palma para trás. Perdão, pessoal, para frente e para trás. Que coisa feia. Já é o cansaço, né? Não é fome porque hoje eu jantei, né? Na companhia de Alan e de Ju. O cardápio estava muito bom. 2 tipos de salada. Não, 3 tipos de salada. Aonde? O quê? RU. Ai, eu amo comida daí. 2 tipos de salada. Eu me servi com arroz integral. Polenta. Não quero Feijão. polenta, não. Sou de Hã? lá, é polenta. É polenta. Ai, eu gosto. Eu agarro. Quando você mande a labela polenta, você mande a você. Amo polenta, frango assado, feijão tava divino. Feijão tá maravilhoso. Deve ser assuntos aleatórios no meio da aula agora. Dá pra dar fome. Ou a vontade pela nossa colega. Tá, já vamos terminar. Falta tudo. Ponto de articulação temos aqui? Não, não tem. Tem que ser. Ah, Ah, já tem. ponto Não, de é articulação temos. Não tem espaço Aqui, ó. neutro. Espaço neutro. Eu coloquei o símbolo espaço neutro e falei que não tem. Movimento não temos, né? Não temos. Mão direita, vamos lá. Olha, polegar flexionado, né? Curvo. Indicador flexionado também, curvo. Né? O arqueado. E os demais dedos estendidos. Estendidos, orientação da palma agora sim para trás, né? Ponto de articulação, espaço neutro. Não temos ponto de contato, as mãos não se tocam no exterior do meio, tá? E a gente tem um movimento que é para frente e para trás também. Nesse sentido, pessoal, esse sinal ele guarda relações de forma com o anterior, né? Opinião aqui, opinião aqui. Tá? Então você tem elementos fonológicos que permitem a relação entre esses sinais, tá bom? Vamos fazer a descrição desse direto sem passar pelos parâmetros, tá? Para a gente encerrar nossa aula. Olha só, aqui em ambas as mãos eu posso suprimir os elementos repetidos, tá?
Alguém gosta? Ai, eu acho tão ruim quando o giz causa esse atrito no quadro. Olha só, essa é a descrição desse sinal. É bem simples. Depois que você entende o princípio de como funciona, né, você pegar o sinal escrito, você articular ele e depois você extrair os elementos que você precisa para a descrição, você montar a descrição, vai embora você faz de qualquer sinal. Né? Isso daqui vai permitir você lidar com partes específicas que interessam no estudo, um fonema específico que lhe permite distinguir o sotaque, por exemplo. Né? Lá no meu blogzinho eu coloco o exemplo, né, de Goiânia, né, que está registrado no dicionário dessa forma, né? Mas a gente acaba vendo dessa forma aqui, com o dedo flexionado, né? Trabalhar também, né, que está registrado dessa forma aqui, a gente acaba vendo sendo articulado dessa forma. Tá? Então, isso daqui é sotaque. Então, você pode trabalhar apenas com os elementos que caracterizam esse traço linguístico. Tá? Você pode trabalhar com um parâmetro completo, né? Digamos que vamos fazer um estudo comparativo ou um inventário de pares mínimos por configuração de mão ou por ponto de articulação, por exemplo. É possível fazer, então você vai lidar com elementos específicos, né? Ou com o sinal no todo. Dentro dessa descrição do morfema, do sinal como um todo, onde você prioriza o significado, o sentido, você também pode estabelecer essas relações que a gente vem fazendo, que eu até pedi para vocês. Né? Procurem visualizar sinais que tenham mais de um núcleo de sentido, né? Fugindo um pouco do jargão, do senso comum, né? Escola, igreja, cemitério, né? Por aí vai. Né? Olha só, esse sinal aqui, a gente tem essa primeira mão aqui, dessa forma aqui. Se nós estamos dizendo que isso daqui, para a concepção de alguns, é a opinião de um sinalizador, né? Não vou colocar aqui um surdo especificamente, porque, sei lá, pode ter um irmão de surdo aí, né? Um coda, pode ter uma mãe, que tem uma opinião parecida, ou ela é especificamente para quem não ouve. Só para quem não ouve, nessa concepção. Não, mas segundo a explicação que eu já assisti, que isso aí é para surdo. Surdo. Então, por exemplo, se a pessoa está se expressando ali em língua de sinais, ele está utilizando língua de sinais, ele está expressando a opinião sinalizando. Mas ele é ouvinte, então isso daqui não serve para ele. Mesmo que ele esteja utilizando a língua de sinais para expressar essa opinião. Não, ele é ouvinte e está só sinalizando. Ah. Se ele estiver enganando, ele está sinalizando um surdo. Ele vai falar isso aqui. Não necessariamente, né? Para um surdo. Ele pode estar dando uma palestra e ter um monte de pessoas ali. Né? O que eu quero saber é o seguinte: é só a opinião de surdo, é só a opinião de ouvinte. Assim que a mulher explica. Eu não posso dizer que seria uma opinião de quem sinaliza. Eu não poderia generalizar. É isso que eu quero. Esse aqui, né? Porque esse aqui a gente generaliza. Esse aqui é conversar em língua de sinais, independente se as pessoas Então, para eu analisar a forma aqui, eu preciso entender isso. Né? Porque isso daqui é uma conversa sinalizada. Que pode ser surdo. Que pode ser um surdo conversando em libras com um ouvinte, pode ser dois ouvintes conversando em língua de sinais.
Tanto que eu estou aqui na dúvida, perguntar para a Rai, porque para mim é a mão fechada, mas aí quando você fez assim com a mão aberta, eu remeti, então é porque a opinião é íntima, presente e sinais, por causa dessa base, né? Mas se fala que os para surda, aí já não tem essa mesma, esse mesmo conteúdo. Tá. A gente, obviamente, poderia passar aqui a noite discutindo isso e a gente não ia chegar a um denominador, até porque a gente não tem como mergulhar na consciência de quem criou ou convencionou isso. Mas, se a gente for olhar para o que vem antes disso daqui, a gente já sabe que essa mão aqui está ligada à questão da opinião, né? Opinião, certo? Então, o que seria? A gente não precisa entrar nos detalhes dessa mão aqui, desse núcleo de conteúdo. Mas de onde viria, então, essa mão aqui? Aqui se ligaria com a qual elemento morfológico da língua, a qual lexia se ligaria? O sinal de surdo. Surdo? Não, surdo não, aí não é. Ou é pessoa. Libras. Exatamente. Né? Olha aqui. É Libras. A língua mesmo. Olha aqui para vocês verem como que, para vocês verem para nosso oitavo idioma, como que isso tem elementos similares. Tá? Olha aqui, ó, configuração de mão. Olha aqui ponto de articulação. Né? Então, olha aqui, ó. Então, é possível, sim, né, você dizer que no caso desse sinal aqui, isso daqui é língua de sinais, o usuário natural dessa língua é a pessoa surda, e que você poderia estabelecer, sim, essa relação, né, porque esse sinal aqui vem anteriormente no sistema, e aí você pode estabelecer a relação de que essa opinião aqui é uma opinião dessa pessoa que é natural dessa língua, que é nativa dessa língua. É estabelecer aspectos fonológicos e morfológicos. Sim, a gente tem aspectos fonológicos aqui que se relacionam. Configuração de mão, ponto de articulação, e a gente tem também aspectos de conteúdo, aspectos morfológicos que vão conversar entre esses sinais. É possível você fazer essas relações. Tá? Pessoal, brigadão pela aula de hoje. Essa é a nossa 7ª aula, Rai? Oitava aula, isso significa que nós temos 8 aulas pela frente ainda. Pessoal, nós teremos um período de 15 dias de recesso dos professores. Continuaremos com as aulas. É muito provável que no retorno seja deflagrada a greve. Quando que vai ser, professor? Quando vai ser o período de férias? Quando vai Do parar? dia 22 ao dia 6 de maio. Agora? Do 22 de maio? Será que Aham. após vai parar? Não, após não para. Tá? Após não para nesses recessos, porque o calendário da pós é o calendário civil, é igual ao calendário civil. O calendário da graduação nosso aqui que não está igual, por conta da greve, da Covid, né? Quando a gente estava, da última greve de 2016, que a gente estava regularizando, veio a Covid, ficou 6 meses parado praticamente, e aí descontrolou de novo, e a gente não controlou ainda, não regularizou ainda esse calendário. Então, pessoal, quando vai parar aqui? Do dia 22? Do dia 22 ao dia 6 de maio, a graduação. Nós 22 de abril, 6 de maio. Nós aqui no nosso curso de extensão não pararemos, nós tocaremos direto. Se for deflagrada a greve, quando a gente voltar, ao que tudo indica será, nós continuaremos porque a extensão também não para, tá?
A extensão paga da universidade aqui é um pagamento simbólico, né? Não vem ao caso, não para. Obviamente, nós também não pararemos. Tá? Porque esse projeto ele tem prazo para terminar e eu quero entregar o relatório dele assim que a gente terminar, para ter os certificados e tal. É bom, isso, porque a gente também está na pós-graduação, a gente precisa do conteúdo, né? O senhor está explicando para nós, e aí para a gente continuar, né? Para fazer as leituras e repensar nosso trabalho também, nosso objeto de pesquisa, né? Gratidão, a gente se vê na próxima semana, então. Muitíssimo obrigado.